tem muitas vezes, quando a gente vai começar um canto coral, alguns alunos chegam no canto coral, ou se for canto, se for técnica, tudo que eu vou falar está relacionado tanto quanto canto coral, quanto estudo de técnica. Normalmente, eu estou falando mais da minha experiência de canto coral, mas também acontece às vezes em aulas individuais de técnica vocal, né? Alunos que vêm com algumas condições que eles acreditam que a voz deles não é suficiente, né, por questões físicas, como eles possuem algum nódulo que eles não sabem que é um nódulo, eles possuem uma prega vocal, óbvio que possuem uma prega vocal, eles possuem uma fenda vocal, que eles não sabem que é uma fenda, eles possuem uma musculatura que por um mau uso, uma adaptação inadequada da voz, acaba sendo um músculo que fica um pouco mais fraquinho, precisa ser fortalecido, né? Então tem várias questões aí que o canto coral resolve. O canto coral muitas vezes ele vai resolver essas questões que estão relacionadas direto com a laringe, né? Ele é uma terapia, ele é um processo e em alguns casos ele resolve. Já aconteceu muitas vezes de alunos meus resolverem questões apenas cantando, tá? Mas em seu grande foco pensando como terapia, né? Já lidei também com alunos em coral com condições imutáveis. O canto coral ele serviu muito como terapia para eles, mas eram alunos que tinham condições imutáveis. O canto coral não ia resolver, mas auxiliava muito. Que eram alunos, por exemplo, que tinham esquizofrênicos, autistas que possuem síndrome de pânico, estresse pós-traumático, uh, tentando me lembrar mais de alguma coisa aqui, mas, enfim, alunos com essas condições, que são condições psicológicas mais fortes, né? E eu não. O canto coral auxiliou muito eles. E é muito bacana, porque muitas vezes a gente lida com esses alunos que têm essas questões psicológicas mais pesadas, assim. A gente muitas vezes só de escutar, a gente já começa a lidar com um certo preconceito, né? E quando a gente vê Hum, dentro do canto coral, esses alunos, na verdade, eles não têm nenhuma diferença dos outros. São alunos perfeitamente capazes, são alunos agregadores, né? São alunos que com a sua voz agregam ao som do coral, são alunos que possuem um grande potencial. E eu acredito em um grande potencial e alguns já têm a sua própria potência, né? Eles já saíram do potencial e já estão realmente agindo e criando coisas bem interessantes junto com a gente lá. uhum, E o que é o mais bacana disso tudo, né? É que eu falar, estou falando aqui para ti, esses alunos são agregadores, eles estão agregando ao coral. Alguns, eles não têm essa noção de que eles são agregadores, né? Mas só de tentar passar essa ideia, falar para eles, vocês estão agregando, vocês são importantes para o coral, muitas vezes já auxilia. Não só para esses alunos que têm essas condições mutáveis, mas para alunos que também possuem receios, possuem as suas inseguranças, né? O coral ele é agregador. Ele é agregador e as pessoas que estão no coral, elas agregam também. Então, a gente tem muito essa relação. A gente faz uhum. com que a pessoa se sinta agregada e também com que a pessoa se sinta agregadora, né? Essas duas relações são muito importantes para o coral. A gente tem que ter essa troca muito, muito clara no coral. Também até para a gente falar umas questões mais de funcionamento do coral. Muitas vezes o coral vai acontecer de alguns cantores que não vêm porque eles vêm com esse pensamento. A minha voz não é importante, eu não agrego em nada ao coral. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que deixar bem clara, né? O coral ele vai. Eu nunca falo que o coral é para os cantores, nunca falo o coral é agregador para vocês. Eu sempre falo vocês que são os agregadores do coral. Vocês que agregam para mim, vocês que, digamos assim, eu que seria, digamos assim, em teoria, de acordo com a hierarquia, eu seria a cabeça funcionante, eu que juntaria todos para fazer aquilo funcionar. Sem eles, sem os cantores, eu não existo. Eu sou apenas imaginário, né? Então, os cantores, são muito mais agregadores. Se algum cantor não vem ao ensaio, perde muito, porque esse som existe uma comunicação entre os cantores, é muito importante. Comecei a já entrar em outros assuntos aqui, porque isso é uma coisa muito ampla, vai para um lado e vai para outro lado, né? É difícil, né, André? Essa coisa da gente. E aí, quando a gente pensa polifonicamente, assim, né? A gente vai vendo como uma coisa realmente está atrelada à outra, né? Todos esses aspectos, né? A gente não consegue fazer um resumo, né? Dentro daquela ideia de falar
por exemplo, aqui a nossa live, ela é polifonia, mas nem tu vai dizendo, né, tuas impressões, tuas sensações, né, vai puxando tanta coisa e da vida que tá pulsando, né, que não é algo ali, não é o que te move, não é propriamente o conceito lá da música, o que te move é esse esse valor que tu tá imprimindo através das relações que se dão através da tua prática, né? E isso que é o bacana, é partir da própria vida, né? A vida que nos apaixona, né? Que nos toca de modo especial, né? Aí a gente vai ver que por acaso existe um conceito lá que vai dar voz para essas pulsões nossas, né? Claro, agora eu estou usando o termo psicológico aqui, mas é para falar disso, desse sentimento, né? E a gente estava na outra live, naquela primeira parte, vamos nomear assim, né? Falando justamente disso, né? Para quem é bakhtiniano aí gosta dessa discussão bakhtiniana, é justamente isso, a força, né, desse coral, André, que tu fala, né? Desse trabalho que acontecendo na coletividade ganha uma maior expressividade, um maior potencial, né? Essa força, essa estruturação que vai se dando, né? Na autoconfiança de cada um, né? Essas subjetividades, né? Esse desenvolvimento de alteridade, e aí é que entra essa questão que tu ia me falando, a gente já falou sobre isso, mas vai acabar retomando aqui assuntos, né? Tá tudo ligado. Quando tu dizia se às vezes a pessoa não se acha capaz, né? Então são as vozes, são as diversas vozes que habitam dentro dela, né? Então, às vezes ela quer fazer alguma coisa, ela tem aquela motivação para agir, para cantar, ela deseja, mas dentro dela mesmo, né, dentro de um próprio eu, existem várias outras vozes minando ali essa autoconfiança, né? E aí, se a gente pensa aqui no Bakhtin, né, tem as forças centrípetas e centrífugas, né, que vão falar justamente disso, essa tendência que a gente tem do centralizar, do impor uma centralização, né, de uma voz lá que vai nos levando às vezes para movimentos contraditórios, né? Aí as dissonâncias, né, o contraponto, né, que tu vinha falando, né? Até acho que é legal a gente retomar essas Sim. palavras-chave, assim, né? Esse contraponto, essa dissonância, essas muitas vozes que se encontram e na verdade, todas elas têm valor, né? A questão ideológica, as valorações. Sim, eu acho muito bacana e tem vários níveis, tem vários níveis de, digamos, não sei se a palavra mais correta para eu falar seria receios, mas existem diversos passos na. Eu não sei, eu não tenho muito empoderamento para falar sobre essas questões mais psicológicas, né? Mas nós temos vários caminhos dentro da escada, digamos assim, da hierarquia de pensamento de cada pessoa no coral, né? E isso é muito importante, porque cada pessoa que está mais acima na escadinha vai puxando um pouquinho as pessoas que estão mais abaixo na escada, né? A gente tem aquelas pessoas que são aquelas, elas estão no coral meio que obrigadas, né? A gente tem esse exemplo, né? Assim, eu não quero cantar. Daí a pessoa, mas por que tu não quer cantar? Eu já tive esse exemplo. Tinha uma pessoa que foi pro coral, uma primeira experiência minha num coral luterano, e eu fui lá, regei e tal, e daí cheguei por uma cantora e falei, vamos fazer isso aqui, não por uma cantora, pro coral em geral, né? Falei pro coral, já vamos fazer dessa forma. E chegou uma cantora, por que eu vou fazer isso? Isso é ridículo, né? Eu vou ficar aqui pagando papel de palhaça, né? E essa é uma pessoa que ela estava num estado quase mais, um dos estados mais baixos ali da escada, né? Que é aquele eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso e blá blá blá. Não quero, para mim isso não funciona, isso eu não quero fazer. Daí a gente pergunta, por que tu não quer fazer? Né? Eu pergunto, por que tu não quer fazer isso? É porque eu não consigo. Ah, tá. Hum, Então a gente subiu um pouquinho na hum, escada. No momento que a gente para pensar que não é que a gente não quer fazer, é porque a gente não consegue, daí a gente vai subindo um pouquinho mais escada. Daí eu pergunto, ok, tu não consegue fazer isso. Tu quer fazer isso?
Se ela tá lá no grupo, ela já quer fazer. Então a gente vai pouquinho a pouquinho subindo as escadinhas, daí sair para, eu quero fazer, tá? Como é que eu vou fazer? Blá, 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 blá. E subindo até chegar no finalmente eu consegui fazer. E não só no chegar, sim, eu consegui fazer, mas também ter a consciência de que eu sou capaz de fazer e de que eu faço isso bem. Porque a gente pode chegar no ponto de conseguir fazer e se enxergar, na minha opinião, saber que eu consegui fazer, é se apresentar na frente de uma plateia. Chegar ali, Uhum. passar por todos esses passos e chegar ali e cantar na frente de todo mundo. Seja num grupo ou seja sozinho, né? E daí depois vai ter várias consciências em que esses pensamentos vão refletir. Tá, mas eu estou cantando bem? Será que eu canto bem o suficiente? E daí vai entrando aqueles receios e blá, 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 a pessoa vai se somando disso. Isso vai gerando, vai gerar, digamos assim, não é um contraponto musical, mas é um contraponto de opinião, ok? E nesse caso, a gente tem que. Isso é uma realidade no coral. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma consonância perfeita no coral, que todo mundo fosse aquele. Ah, eu sou capaz de fazer isso, eu faço muito bem. Como eu gostaria que todos os corais que eu regesse fossem assim. Mas isso é uma realidade de um coral profissional. E no mundo inteiro, o coral ele é prioritariamente amador. 90% dos corais do mundo inteiro são amadores. E no Brasil, desses 90%, a gente pode dar um chute de 95, 96% é coral amador. Então, boa parte dos corais do Brasil tem que lidar com essa questão, com esse contraponto, né, com esses receios. E o meu papel como regente é tentar elevar isso. Como é que eu vou elevar isso? Eu posso elevar conversando cada um com cada um. Eu posso elevar isso tentando atribuir funções de liderança para certos cantores, né? A gente tem no coral a figura do chefe de naipe, né? Que a gente já fez essa brincadeira uma vez, né? Do chefe de naipe, a gente coloca aspecto de lideranças e daí as pessoas vão se aproximando desse líder. E as pessoas se aproximam tanto do regente quanto do líder, né? A gente tem o subregente, que é outra brincadeira que dá para fazer, né? Na orquestra, quando a gente vai lidar com orquestra e com coral junto, a gente também tem a brincadeira do Spala, né? Eu estou falando como brincadeira, mas se a gente for pegar um grupo profissional, obviamente eles não vão falar como brincadeira, né? Eles vão falar assim, esse Spala, ele é uma figura muito importante, é um profissional ali que tem tais, tais, tais funções. Ali os chefes de naipe são profissionais que têm tais, tais funções. Eu, como normalmente sou regente de corais amadores, não são corais que são recebem cachês para cantar e uh, cumprir uma cumprir uma agenda, né? Eles têm uma agenda, claro, é uma agenda a agenda da igreja, a agenda da comunidade, mas não é aquela agenda pesadíssima de um grupo profissional, né? Eu falo mais como uma brincadeira. Agora tu vai ter essa posição de responsabilidade. E essa posição de responsabilidade torna um cantor que de repente estava naquela posição de, tá, eu acho que eu consigo cantar. Eu acho que eu consigo, mas eu não sei se eu consigo. Ele coloca ele numa posição um pouco mais acima de confiança. E com isso, ele tendo essa intenção, faltou a palavra, ele tem esse sentimento de mais confiança, de que ele está num passo mais acima nessa escadinha da confiança, que eu gosto de chamar, Hum. ele consegue puxar os seus outros coleguinhas um pouco mais para cima, né? Então, basicamente é isso que eu trabalho quando a gente fala nessa ideia aí, né, nesses receios,